Caso Perdeu Mané. 2 votos já condenam cabeleireira no STF. A patriota Débora Rodrigues dos Santos é uma cabeleireira baiana de 39 anos que ficou preventivamente presa desde março de 2023 por participação na baderna de 8 de janeiro, quando vandalismos, depredações e invasões agitaram Brasília em atos decorrentes de polarização política fundada na luta do bem contra o mal, insuflada pelo ex-presidente Bolsonaro, que incutiu na mente dos seus seguidores o descrédito do sistema eleitoral brasileiro, a partir da ideia de que as urnas seriam passíveis de fraude, o que deslegitimaria a vitória lulista no pleito de 2022. Débora aderiu à manifestação a partir de uma viagem de ônibus desde Paulínia, no estado de São Paulo, tendo se juntado à turba, segundo ela, no calor do momento. Foi quando escreveu a frase "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça, situada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Esta frase, escrita por Débora Abaton, esteve na boca do hoje presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, ao ser abordado por um brasileiro em Nova York em 2022. Vou deixar o código-fonte ser imposto? Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, Mané, numa mola. Por esta relevante participação nos tais atos golpistas, Débora Rodrigues foi enquadrada em 5 crimes, entre os quais abolição violenta do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado, e especificamente no tocante à sua atuação direta, a deterioração do patrimônio público tombado, conforme previsão do artigo 62, inciso 1, da Lei 9.605 de 1998. A cabeleireira foi posta como partícipe de um crime coletivo para justificar a ausência no julgamento da individualização das condutas, já que todos os partícipes teriam contribuído para o resultado final da destruição. Nesse sentido, mesmo não tendo Débora nenhuma arma, muito menos conhecimento sobre política ao ponto de pretender derrubar o governo, o entendimento esboçado nos 2 primeiros votos dos ministros da primeira turma do STF foi pela reprimenda de 14 anos de prisão, mais multa de 30 milhões de reais a ser rateada entre os participantes da baderna. A irrazoabilidade com que o caso Débora Rodrigues está sendo tratado desnudou os disparates cometidos em função de uma rixa política, ou seja, em lugar de procurar fazer justiça como um estado ideal de equilíbrio, está se traçando um arco de vingança contra quem não lê na tábua de mandamentos da elite governante, leia-se consórcio PT-STF. Até representantes da mídia lulista veem como absurdos os votos que ilustraram o julgamento do dia 26. Lígia Maria da Foice do São Paulo, por exemplo, escreveu: "Insensatez do STF faz mal à democracia." Diego Schelp registrou no Estadão: "Ao punir em excesso, STF cria problema para si e para o Brasil." Merval Pereira, no jornal Globo, participante da mídia chapa branca, também protestou, chamando a punição de Débora de dosimetria injusta. Na verdade, a perda de comedimento ao acolher, por exemplo, o bis in idem com os delitos de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito,
passa a impressão que o Brasil virou um estado policial, dentro do qual se imolam vítimas públicas, sendo o primeiro caso o do empresário Cléston Cunha, o Clesão, morto na Papuda de mal súbito, depois de ter o pedido de liberdade condicionada não analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, mesmo depois da PGR ter aconselhado a concessão do benefício. A segunda vítima agora é Débora Rodrigues, que foi mandada na última sexta-feira para a prisão domiciliar com uma série extensa de restrições. A forma com que a opinião pública absorveu os disparates perpetrados pela primeira turma foi de repúdio e execração. Isso mostra claríssimo que o STF prendeu-se a uma armadilha ao acolher todas as medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos por ele comandados. A corte acabou por se entregar, ao lidar com exageros, a um processo autofágico de crescente descrédito. O avanço da alta corte sobre o sistema representativo em detrimento da política e a sua incontida necessidade de adentrar no dia a dia do Estado, dentro do que o jurista Oscar Vilhena chama de supremocracia, tem adquirido tons dramáticos ao transpor as fronteiras do aceitável e da temperança. É a partir daí que a corte vê como normal exageros punitivos, como as condenações dos réus do 8 de janeiro, mormente o absurdo imposto a Débora. Situação que rasgou o véu e cortou a sociedade de alto a baixo, pestificada com a agressividade dos julgadores contra uma simples e indefesa mulher, que portava como arma um batom. O excesso contra Débora exige que a corte faça um autojulgamento, aliado a uma revisão interna do seu modo de proceder. Até porque o país tem uma Constituição promulgada e a sua observação é obrigação de todos, especialmente de quem possui a competência de interpretar a lei com efeito vinculativo geral. O registro permitido pelo caso Débora e de todos os 225 condenados, segundo dados de janeiro de 2025, no tocante aos partícipes do 8 de janeiro, é por fora de consideração qualquer saída técnica ou jurídica, porque ao se colocar como instância decisora sobre pessoas sem foro privilegiado e que, portanto, deveriam ser julgadas na primeira instância, que é especializada em fatos e provas, o STF toma para si um protagonismo político prejudicial à sua imagem de instância superior, distanciada da emoção dos fatos, das circunstâncias. Classicamente, o STF lida com causas abstratas, ou seja, entrar na comoção pública não faz bem à imagem da corte. O povo não consegue conceber, não consegue entender que teoria sustenta a tese que considera, por exemplo, que uma pessoa que passe um batom numa estátua seja tida como criminosa por deteriorar um patrimônio público, considerando que, para desfazer a situação, basta lavar com água e sabão. E foi com esta interpretação de dilapidação do patrimônio público que sapecaram uma pena de 1 ano e 6 meses de detenção a Débora, mais multa. Seria mais próprio à circunstância trazer à cena o delito de pichação com pena menor de até 1 ano de reclusão. O abalo público que o excesso
aplicado a Débora acabou respingando negativamente na imagem já deteriorada da Suprema Corte. Pesquisa futura, divulgada dia 27 de março último, diz que 52,6% das pessoas veem o STF como ruim. No fundo, toda a operação montada para punir os bolsonaristas do 8 de janeiro, mesmo os que nada fizeram em matéria de violência, tem a finalidade única de tirar o ex-presidente Bolsonaro da jogada, fazendo com que os seus seguidores se desiludam e o deixem de lado. Veja que isso tem sido feito pelo sistema até agora, desde o caso das baleias, das joias, do cartão de vacina, a inelegibilidade, sendo que nenhum deles colou, porque o homem continua forte. A mesma Futura Inteligência ouviu 1.000 pessoas entre os dias 19 e 22 de março. E o resultado foi esse aí. Num segundo turno, em 2026, Bolsonaro venceria o Nine com 51,1% dos votos contra 37,3%. A questão do golpe é o tiro de misericórdia em Bolsonaro, para ver se o liquida de vez. Aí outros elementos entram em cena desde o front externo, com a possível intervenção americana para atingir alvos específicos e melar tudo de vez. Aí é aguardar para ver até onde vai a campanha midiática contra o bolsonarismo. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu ok, dê o seu like, dê o seu joinha, faça a sua inscrição no canal, que não paga nada, é de graça. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o caso Débora Rodrigues. Obrigado pela audiência. Tchau.